Ok, Olá, sejam bem-vindos a uma conversa do coletivo Levantados do Chão. Vamos estar a falar do tema imigração, racismo e xenofobia no Alentejo, uma questão de direitos humanos. Eu sou o João Guerreiro, vou estar a moderar o debate, tenho 25 anos e sou membro fundador dos Levantados do Chão. Boa noite, sou eu, Felizmelo Pereira Borja, sou estudante aqui de Politécnico de Beja e vou falar algumas coisas também sobre racismo, sobre xenofobia aqui no Alentejo. Boa noite, Alberto? eu sou Alberto Matos, da Solidariedade Imigrante. Há 20 anos aqui neste trabalho ligado à imigração no Alentejo. Naturalmente vamos falar de racismo, xenofobia, muito ligado às condições de trabalho e de exploração, até de trabalho escravo, que infelizmente conhecemos, não apenas no Alentejo, mas diria em todo o mundo e em particular na Europa. Então podemos começar o debate. Está feita a apresentação. Eu gostava primeiramente de ler um excerto da obra do José Saramago, Levantado do Chão, para fazer uma ponte entre o latifúndio e a injustiça social do século passado e o que se parece reproduzir no Alentejo. Estes homens e estas mulheres nasceram para trabalhar. São um gado inteiro ou gado rachado, saem ou tiram-nos das barrigas das mães, põem-nos a crescer de qualquer maneira, tanto faz. Preciso é que venham a ter força e destreza de mãos, mesmo para um gesto só. Que importância tem se em poucos anos ficarem pesados e hirtos? São cepos ambulantes que, quando chegam ao trabalho, a si próprios se sacodem e da rigidez do corpo fazem sair 2 braços e 2 pernas que vão e vêm. Por aqui se vê a que ponto chegaram as bondades e a competência do Criador, obrando tão perfeitos instrumentos de cava e ceifa, de monda e serventia geral. Tendo nascido para trabalhar, seria uma contradição abusarem do descanso. No geral do latifúndio, os homens e as mulheres têm o seu tempo regateado de vida. Espanta-se a gente de como alguns vão a velhos. E muito mais, quando passando, encontramos um que à vista é ancião e ouvimos dizer que tem 40 anos. Ou esta mulher que murcha e com a face encorreada ainda não fez 30. Afinal, viver no campo não dá vida acrescida. São invenções da cidade. É como aquele recreadíssimo ditado: deitar cedo e cedo a erguer dá saúde e faz crescer. Tinha graça vê-los aqui com a mão no cabo da enxada e os olhos no horizonte à espera do sol, ou derriados das cruzes, ansiando por um anoitecer que nunca mais chega. O sol é um desgraçado, cheio de pressa de sair e com tão pouca de se apagar. Sob este excerto da obra do José Saramago, que contextualiza a sociedade alentejana do século passado, há aqui uma evidente replicação de uma injustiça social e do latifúndio. E eu gostaria de vos perguntar o que fazer e o que dizer quando o Alentejo se replica a si mesmo, se replica estas injustiças. Quem são os novos trabalhadores rurais e trabalhadoras rurais? Quem são as novas Catarinas que o Alentejo tem a esquecer? Alberto? Bem, boa noite mais uma vez. Pois o Saramago, de facto, como todos os génios, neste caso da literatura, consegue retratar em poucas palavras um sentimento muito profundo e uma realidade que não vem só do século XX, já vem de trás. O latifúndio como conhecemos, com a classe latifundiária antes de 25 de Abril, vem das reformas liberais do Mozinho da Silveira e da divisão das terras da Igreja e de alguns nobres, e houve uma espécie de leilão de terras e, portanto, os mais espertos aviaram-se, depois compraram títulos até de nobreza, passaram a ser de boas famílias e nem que para isso tivessem roubado, saqueado, porque é assim, a acumulação primitiva do capital é sempre um roubo, um saque, a primitiva e depois a outra. Bem, no caso do Alentejo, diria que apesar da existência de uma população trabalhadora que estava desempregada a maior parte do ano, o tempo em que o Saramago fala, só havia trabalho garantido na altura das ceifas e da monda, 2 épocas por ano, poucos meses, o resto era frio de rachar, o inverno de fome. Mas apesar disso, na altura das colheitas, não chegavam os alentejanos e, portanto, vinha sempre gente de fora, que muitas vezes vinham das beiras, do Algarve,
até do Ribatejo, e quem vem de fora é sempre olhado de uma maneira diferente. Chamavam-lhe os ratinhos. É muita dessa realidade que o Saramago aí retrata, mas que seja ali há uns que dizem que de Portelo para cima já são galegos, ou que são ratinhos, ou que, quer dizer, esse sentimento de quando aparece alguém que a gente não conhece, causa sempre alguma estranheza. Bem, estavam longe de imaginar que depois de uma reforma agrária que destruiu parte desse latifúndio e que infelizmente nunca foi apoiada pelo poder político, ou foi durante menos de um ano, e que mesmo assim demorou 15 anos a destruir. Depois disso houve um ajuste de contas em que deixou de haver trabalho para os alentejanos e havia muitos alentejanos que também não queriam trabalhar para aqueles cabrões, sabem de quem é que eu estou a falar, e portanto criou-se um certo vazio, mas depois o velho latifúndio mal recebeu de volta às terras e mal recebeu as indenizações, e alguns receberam tanta terra que parecia que já era preciso ir buscar terra à Espanha, deu para eles, para os sobrinhos, para os tios, para os netos, para o cão, para o gato. No fim disso tudo, passaram a terra a patacos, a malas de dinheiro, porque foi assim que se instalou o novo latifúndio, agora de regadio, este das monoculturas, do olival, do amendoal, portanto, das estufas ali do litoral. Este novo latifúndio de regadio não só não se dividiu a terra, ela ficou bem maior, e portanto passámos a ter monoculturas. Anteriormente tínhamos a do trigo e era uma cultura não muito intensiva, passámos a ter uma escala muito maior. Ora, estavam longe de imaginar, seguramente, os leitores do Saramago e o próprio Saramago na altura, que os ratinhos viriam de muito mais longe. Isto é, vinham de todo o mundo. Nós tivemos aqui várias vagas de imigração, eu devo referir isso na nossa experiência na Solinha aqui em 20 anos. Uma primeira fase era quase tudo do leste europeu, sobretudo nas obras, nas grandes obras, do Alqueva, da A2, mas mesmo na construção. Depois começaram a vir muitos brasileiros, evidentemente sempre houve trabalhadores africanos na construção civil, sobretudo nos grandes centros, na grande Lisboa e nos grandes centros, mas aqui não era assim tão habitual. Até que depois começaram a surgir brasileiros e também mais trabalhadores africanos, e depois com o arranque em força deste partido de 2007, 2008, até coincidiu com a crise financeira, mas a agricultura nunca esteve em crise, essa agricultura da monocultura, do latifúndio, até começou a crescer exponencialmente. E depois já não chegavam, quer dizer, começámos a ter da Ásia, em grande quantidade, da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, do Nepal, que é um país pequeno, mas tem aqui uma enorme presença no Alentejo, até a África, em força, e nesse caso, sobretudo para a agricultura. Do Senegal, das Guinés, do Ghana, da Gâmbia, do Mali, sobretudo da África Ocidental, mas também de outros pontos da África, portanto, esses dois grandes grupos, África, sobretudo Ocidental, e Ásia, são neste momento 90 e muitos por cento da mão de obra dos assalariados agrícolas, os novos catarinos. Eu tenho até depois uma imagem que passarei no fim de uma homenagem a Catarina Eufémia Salveiro de 2018, em que metade dos participantes são asiáticos, porque eles eram vizinhos do cemitério de Balizão, onde está enterrada a Catarina, portanto viviam, aliás, em condições deploráveis, como continuam a viver, sejam asiáticos, sejam outros, mas este grupo era asiático, e ali ao lado estava enterrada uma heroína que de alguma maneira era antecessora deles, e portanto eles, deu para fazer essa conversa quando estávamos na luta contra um patrão que não os queria escrever na Segurança Social, etc. Durante essa luta deu para contar a história da Catarina e eles fizeram questão de lá ir. Portanto, são estes os novos ratinhos, os novos catarinos, são estes que constroem as fortunas desta agricultura do Alentejo, deste novo latifúndio, ainda mais agressivo, do ponto de vista ambiental, social, e são estes que hoje estão aqui e são os novos alentejanos. Pegando no que o Alberto disse e passando agora para o Felizmelo, eu sei que tu também tens experiência no trabalho rural, gostava de te perguntar
o que é que tu, enquanto imigrante e trabalhador rural, que acabaste por ser em certa parte da tua experiência cá, que cenário é que tu encontras de ti enquanto imigrante, trabalhador rural e a população local? E a falta de solidariedade e a falta de memória que parece haver aqui do povo alentejano. Primeiramente, eu digo muito obrigado por esta oportunidade que Levantado do Show me deu para poder estar aqui, expressar e falar sobre o racismo e xenofobia no Alentejo. Na minha mente, pensava que o mundo não estava a enxergar aquilo que eu consigo enxergar no Alentejo. Quando eu falo, muitas pessoas não ficam felizes comigo, porque é bom que pessoas entendem. Falar principalmente de racismo e xenofobia vem também de uma experiência, vem também de pessoas que sofrem por isso e pessoas que querem paz e pessoas que querem viver, pessoas não podem ficar todo o tempo fingindo que as pessoas não estão a ver o que está a acontecer, principalmente no Alentejo. O Alentejo é um sítio de onde nós podemos falar, eu levo mais pessoas para outro nível. Em vez de nós falarmos de racismo e xenofobia, eu levo nós para outro nível de escravatura. A escravatura não acabou ainda no Alentejo. Eu falo disto, entre aspas. Por quê? Porque a maior parte do meu tempo eu estudo, sou estudante de faculdade de engenharia informática. Quando estou de férias, algumas vezes já trabalhei no campo, eu não vim aqui praticamente para trabalhar, vim aqui para estudar, mas às vezes já trabalhei e já assisti e eu lido com a maior parte de imigrantes que eles me conhecem e eu lido e eu já intervino várias vezes luta e comportamentos que existe aqui no Alentejo. O Alentejo é um sítio que não olha para isto como um crime. Para eles é simples, para eles é um dia a dia deles. Para alentejano, tipo, racismo e xenofobia, para eles são água, são comida que eles alimentam todos os dias. Eu falo isto porque é triste. É triste porque só quem não sente, só quem é humano não vai entender o que nós estamos a falar. Nós não estamos a falar, quando eu já falei várias vezes, quando meto a minha cara para falar de racismo, eu quero falar, eu quero mudança, eu quero evoluir de outros sítios, eu quero mudança. Quero pessoas que entendem que nós somos humanos, nós somos pessoas que querem paz. Não é por acaso que as pessoas deixam o país deles para vir para outro país. É porque eles querem mudança de vida. É um terror quando tu chegas aqui e vê o que pessoas passam. Eu se vinha só para emigrar em Portugal, por exemplo, para trabalhar, dessa vez eu já tinha ido embora. Eu tenho um imigrante que vai voltar para o seu país este dia, porque ele já trabalhou aqui mais que 3 anos, não pode guardar nada, a família está à espera, não pode fazer nada com a vida. Ele vai voltar essa semana. E nós estamos a tentar ajudar para ele voltar, porque ele vai voltar, porque ele trabalhou no Alentejo e nem tem documento, e nem conseguiu nada na vida, e nem nenhuma casa digna para morar. É triste quando nós quando falamos disso. Eu vejo muitas pessoas também nessa vida. Pessoas saem do país dele, vêm para a Europa, tentam mudar de vida. Eles nem comem bem, nem dormem bem. A mente deles nem está bem. E eles nem a culturam, estás a ver? E as pessoas, tipo tu falas, ainda estamos na era da escravatura. É tipo, a Europa não está a ver isto, tipo, Portugal não está a ver isto. Eu praticamente, eu odeio política, eu não falo de política, porque política nunca me ajudou. Eu só falo disto de uma forma. A população local tem que entender que as pessoas são humanas. As pessoas que nós estamos a viver com eles são humanos. E essas pessoas estão a relacionar conosco todos os dias, praticamente. Alguns têm filhos, alguns têm mulheres, alguns... Pô, temos que entender isto, temos que evoluir dessas conversas. Por isso, falar de racismo para mim é uma revolução para mim. Falar dessas coisas para mim, xenofobia, é uma revolução para mim. Alentejo é um campo de escravatura. Nem um campo, socialmente é um campo de escravatura. Se vamos falar de xenofobia, vamos levar para outra parte, como também estudando também. É triste quando você vê o Alentejo não está a evoluir. Até dentro do ensino, leva isso para dentro do ensino. Evolução não existe. O Alentejo está a viver um sistema de escravatura. Para algumas pessoas pode parecer uma hipérbole, pode parecer um exagero, mas acho que é uma imagem que contextualiza muito bem que há assim uma reprodução de uma sociedade quase esclavagista, quando no inverno, às 4 da manhã, há centenas de imigrantes à espera, amontoados à espera de serem selecionados a dedo para poderem trabalhar.
não sendo escolhidos para poder trabalhar, quais são as implicações? Passarão fome, não é? Poderão correr o risco de serem desalojados e sendo escolhidos no que parece ser um mercado esclavagista, não é? São escolhidos a dedo, este pode trabalhar, este não pode trabalhar. É isso. Sendo escolhidos, qual é a experiência de trabalho que haverão de ter no campo? Eu gostava que falasses disso, particularmente. Qual é a experiência? Toda pessoa no Alentejo praticamente sabem do que pessoas vivem. Praticamente eu falo, eu já trabalhei no campo, já vi. Eu já trabalhei no campo, levantei 6 da manhã, fui para lá e trabalhei. Até para me pagar, porque eu não sou quem tem contrato com eles. Eu não tenho contrato, fui só trabalhar com eles. Aí, tipo assim, para pagar é outra coisa. Até para te pagar o teu dinheiro é outra coisa. E você tem 15 minutos para tu comeres. Tem 15 minutos tu comeres. Se tu atrasares para não terminar aqueles 15 minutos, sabes que no outro dia você não vai trabalhar. Não vai trabalhar, o patrão vai te deixar em casa, porque ele quer que você trabalhe todo o tempo sem comer, sem beber, sem fazer nada. E ele te paga mal. Você vai entender. E muitas vezes não pagam, não é? Muitas vezes não pagam. Muitas vezes não pagam, fugem com dinheiro. Você chega no autoridade e ele fala, mas você não tem contrato com ele. Ele fuge com dinheiro. E o que acontece? Várias vezes, quando você vai fazer essa escolha, você fazer escolha, a pessoa vai trabalhar, o que é que eles fazem? Africanos trabalham muito, sem que ter escolhidos. Chegou um momento de outro ponto que se chama assim, que é uma xenofobia muito grande. Nepanianos, tipo, não trabalham muito, mas você paga menos. Uhum. Eles escolhem eles e levam para ir trabalhar, porque vão pagar 20, 30. Chega o fim de mês, ninguém tem um dinheiro para pagar renda, ninguém tem dinheiro para comer, ninguém tem dinheiro para nada. E esses trabalhadores não podem reclamar. Se reclamarem, eles são ameaçados às vezes. Porque muitos chefes do campo falam, eu já passei por cadeia, eu já fiz muita coisa. Eu não sei o que, você não me conhece, eu sou assim, eu sou assim. E eles, como não têm documento, não têm nada, eu já fui trabalhar no campo e já defendi muitos, porque não tem documento, não tem nada. E eles não sabem falar muita língua. Eles aproveitam tudo disso e maltratam como eles quiserem. E há uma clara rede de tráfico humano e quartéis de trabalho precário. E eu gostava de passar agora a palavra ao Alberto, porque o Alberto tem uma vasta experiência e um vasto conhecimento nesta área e trabalha apoia imigrantes. Alberto, eu gostava que tu nos falasses sobre o trabalho que desenvolves e os conhecimentos que tens de como é que é esse cenário de trabalho, de invisibilidade em que trabalham e em que vivem todos estes imigrantes. O trabalho trata-se de uma associação que é a Solidariedade Imigrante, portanto, que foi constituída por imigrantes. Curiosamente, a base foi mesmo angolana e senegalesa, foi imigrantes africanos, em Lisboa, e que hoje tem cerca de 41 ou quase 42 mil associados de 98 países em Portugal, imigrantes em Portugal. E que aqui na delegação de Beja temos 1.500 associados de cartão passado, foram os muitos outros milhares que fomos apoiando ao longo deste tempo, em que os imigrantes se defendem a si mesmos. Não há aqui alguém que faz uma caridadezinha de os ajudar. Eu, por acaso, sou um dos poucos portugueses que faz parte da Solidariedade de Imigrantes, outros serão bem-vindos, mas trata-se dos imigrantes se defenderem a si próprios, e daí o orgulho que muitos têm em ter aquele cartãozinho da associação, mesmo antes de ter a residência, aquilo já mete respeito a muita gente, até às autoridades às vezes, e até às próprias máfias, porque sabem que nós não pactuamos com eles. Como é que a coisa funciona? Bem, o problema é o sistema de trabalho que está aqui montado. Eu percebo muito bem o que o Feliz Melo diz em relação a muitos alentejanos ignoram ou fingem ignorar esta realidade, mas também não podemos, as generalizações são sempre perigosas. É como se eu começar a dizer que os nepalenses são todos malandros, ou os alentejanos, ou os senegaleses, ou qualquer coisa. Os todos nunca é bem assim, porque entre os alentejanos há uma pequeníssima minoria que beneficia da exploração destes trabalhadores. Eu sei que a outra maioria não está tão atenta ao problema como devia estar, mas isso é outro problema.
Isso a gente tem que fazer. Se metemos todos no mesmo saco, isso querem os patrões, porque aí até passam despercebidos na malha. Como é que é o sistema? Os grandes latifundiários, agora do regadio, não empregam praticamente ninguém. Quando muito numa grande propriedade tens 4 ou 5 pessoas, uns caseiros lá no monte, que são os trabalhadores fixos, e que normalmente esses até não costumam ser africanos, mas também pode haver, não, mas são trabalhadores que eles têm ali ao longo do ano. O resto é tudo subalugado, aqueles que poderíamos chamar os novos negreiros em relação à escravatura, mas a escravatura não é só de negros, podem ser brancos, amarelos, asiáticos, e portanto aí também temos que ter uma visão bastante larga para não nos começarmos a dividir uns aos outros. Eu por acaso quero lembrar, a primeira história que tivemos aqui da Solidariedade Imigrante foi com um patrão português aqui de Beja, tinha uma obra na Vidigueira, o subempreiteiro era angolano e deixou 10 ou 12 ucranianos pendurados sem receber salários, porque o subempreiteiro recebeu o dinheiro, pirou-se e o patrão, o dono de obra, dizia que não era nada com ele. E a reação dos ucranianos foi dizer, é a expressão deles, olha, foi o cabrão do preto, porque era angolano, quer dizer, ele era um mafioso, de facto, quer dizer, isto não tem nada a ver com a cor da pele. Curiosamente, o nosso camarada Mohamed Sek, do Senegal, para eles era assim muito grande, o que é que tu estás a dizer? Que aqui não há preto nem branco, aqui há explorador explorado, e essa é a grande questão. Mas como é que isto funciona? Eles dão empreitadas, têm 1000 hectares de azeitona para apanhar. Dão 500 a um grande empreiteiro, e já é grande, dão 300 ao outro, esse por sua vez divide em lotes de 40 ou de 50, e a certa altura na mesma propriedade há 10 empresas e pseudo-empresas que são de trabalho temporário, ou até pior ainda, prestadores de serviços, que te alugam ao dia ou à hora, inclusive lá no contrato está o salário mínimo, aqueles que têm contrato, mas depois aquilo é à peça. E na realidade, se chover não recebes, se fizer sol demais também não trabalhas, também não recebes, etc. E mais, é aquilo que o Feliz Mel estava a dizer, se tu refilares, no dia seguinte podes ter a certeza que não vais trabalhar. Por isso é que quando a gente vai aos aglomerados de contentores, onde vivem alguns destes trabalhadores no campo, e alguns nesses contentores vivem mal, mas dentro das aldeias e das cidades às vezes ainda vivem pior, em condições absolutamente degradantes. Se nós lá chegarmos durante o dia, de certeza que temos logo ali pessoal a queixar-se. Porque quem é que não foi trabalhar nesse dia e ficou no contentor? Foi quem refilou. E, portanto, aí conta a história toda. E a gente, a pouco e pouco, vai-se percebendo como é que é esta teia. Devo dizer que, por exemplo, até essas empresas prestadoras de serviços, agora é a empresa que se constitui na hora. E nós costumamos dizer que desaparece num minuto. Então, além de, mesmo quando num período normal, desconta-te a habitação. E, portanto, podem ser 100 euros, podem ser 70, podem ser 50, mas, por exemplo, um prédio miserável que é em Beja, ainda há pouco tempo isso apareceu, numa reportagem, nós fomos lá com uma das televisões, não interessa qual, estavam, na altura, 80 homens, 50, agora parece que já só estão 20 no fim da campanha, a pagar 80 euros cada um. Ora, aquele prédio miserável, quase a cair, dava 4.000 euros por mês a quem? Não era, nem era o senhorio, era o intermediário da empresa de mão de obra, que além de explorar o trabalho, faz de intermediário porque paga. Se ele dos 4.000 pagasse 1.000 ao senhorio, já era muito, por uma porcaria daquelas, quer dizer, ganhava 3.000, isto dá uma margem de lucro de 300%. Não há negócio nenhum no capitalismo mundial, nem a droga, nem as armas, nem nada, que dê uma margem de lucro tão grande. Por isso é que o tráfico humano dá muito mais dinheiro do que o tráfico de armas ou de droga. Até porque o ser humano consegue ser explorado durante, com sorte, se vive algumas décadas, sempre, não é? Então dá para explorar durante muito tempo. E a escravatura, depois já lá iremos, o conceito atual de escravatura, defendido até pelas Nações Unidas e pela Organização Internacional do Trabalho, não é necessariamente uma corrente atada ao pé. É o estares dependente de um patrão, mesmo que ele te trate muito mal, porque é ele que te vai
dando umas migalhinhas para ir buscar a comida, que se não ficas na rua e tal. E eles ganham no trabalho, na habitação, nos transportes, aquelas magníficas carrinhas de 9 lugares que às vezes levam 15. Agora com a pandemia tem havido, tentam fingir que têm um bocadinho mais de cuidado, mas portanto tudo isso é descontado no salário. Portanto, o pessoal que tinha um salário base mínimo, que é o salário mínimo, que é o que está no contrato, os que têm um contrato, evidentemente, de 600 ou 635 euros, se levar para casa 300 no mês já não está mal. Vai mandar 100 ou 200 ou 150 lá para o país de origem e para ficar a viver uma miséria. E depois o pessoal está sempre a dever. Isto foi o esquema quando acabou a escravatura nos vários países, nomeadamente em África. As pessoas podiam se ir embora, só que estavam sempre a dever na cantina, quer dizer, e não podiam ir embora quando não pagassem a dívida. Quer dizer, isto, a escravatura, mesmo depois da sua abolição legal, continuou de outras formas. E, portanto, é muito deste esquema que nós temos aqui no Alentejo. Depois já iremos, à frente podemos falar melhor como é que isto se combate, as várias coisas, mas há uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, é que Portugal, e só para acabar, naturalmente que isto tem conotações racistas e conotações xenófobas, independentemente da cor da pele. O que interessa é, de facto, a situação de exploração em que esses trabalhadores estão. E que é preciso ter esta noção, porque Portugal foi até, outro dia estava num webinar destes com um brasileiro que falava de trabalho escravo. Portugal foi o primeiro país a abolir a escravatura. Imaginem, em 1570, no reinado de Dom Sebastião, ainda antes de perder a independência. Mas qual foi a escravatura que Portugal aboliu? Foi a dos ameríndios, porque os índios da América não tinham jeito para trabalhar, morriam debaixo do chicote. E então começaram a ir buscar escravos à África e, portanto, já não havia escravos índios. Aliás, mataram-nos quase todos, também já não havia índios, quanto mais escravos. Portanto, e depois aboliu em 1854, se eu não estou enganado, mas continuou desta forma, que foi, ficas a dever na cantina, não podes ir embora. Ora, aqui a cantina é outra, mas o esquema é muito parecido. Pegando um pouco no que o Alberto disse, e agora voltando para ti, Feliz Melo, nós já falámos da questão do trabalho, de como o trabalho é precário, de como a condição de trabalhador dos imigrantes está completamente invisível para as instituições públicas, porque acaba por estar, de como estes imigrantes vivem em condições de habitação que violam constantemente o que a Constituição Portuguesa e que alguns acordos internacionais que Portugal assinou definem como direito fundamental dos seres humanos, que é a habitação condigna, o acesso à habitação, à qualidade de habitação, não é? Há esta violação dos direitos fundamentais de trabalho dos imigrantes, a violação do direito à habitação, e isto acaba por ser tendencioso, não é? Porque são a maior parte destas pessoas que acabam por ver os seus direitos violados são pessoas imigrantes e são pessoas racializadas. Eu gostava de te perguntar, há aqui uma clara tendência, e que essa tendência é racista e é xenófoba. Eu gostava que falasses na tua experiência como é que é viver numa sociedade claramente racista e xenófoba, que não te dá poder de fala e que não te permite Desenvolver mesmo, viver, né? desenvolver, exato. É isso mesmo, felizmente. Olha, Obrigado. muito obrigado, João. Muito obrigado. Eu entendo, eu só queria essa na minha fala anterior. Olha, Quando eu falo, deixa-me só muito rapidamente, porque eu me esqueci que nós estamos abertos para qualquer tipo de perguntas. Basta perguntar, basta escreverem no direto do Facebook e podem nos fazer perguntas. Nós teremos todo o gosto em responder. Desculpa, felizmente, esqueci-me disto. eu quero só realçar, não sei se sei que muita gente está a ver isso. Quando eu falo que Portugal é um país racista, quando eu falo que o Alentejo não estou a ver para as coisas que acontecem no Alentejo, eu não quero dizer que todo alentejano são assim. Eu não quero dizer que só os negros, quando eu falo de escravatura, não quero falar que só os negros estão a ser escravizados. Por quê? Porque vou te falar uma coisa que está no Alentejo. Piores pessoas que têm mão de obra mais barata aí
são pessoas que vêm de Nepal, vêm de outros sítios. Porque eu já vivi isso, eu já assisti isso. Não é os negros, não. Primeiro, antes, quando eu estou aqui, antes de 2017, quando cheguei aqui, os negros ganhavam mais, porque não tinha competição. Porque não tinha, tipo assim, não vinha aquele corrente muito forte de quê? Como é que se diz? De trazer pessoas. Porque quando eu falo uma vez, já falei com um colega uma vez, existe tráfico de pessoas aqui em Beja, as pessoas falam para mim que eu sou criminoso, eu falo de coisas que não sei. Mas eu já vi pessoas aqui naquela condição que nós podemos dizer que são tráfico de pessoas, ok? É fundamental que as pessoas entendam isso. Eu lido com muitas pessoas e estou numa organização aqui em Beja e lido com muitas pessoas que me conhecem. Mas a única coisa que as pessoas não têm que entender, nunca vou aceitar isto. Na colonização tinha uma coisa que é importante na colonização, quando vamos falar de colonização também um pouco dessa história, na colonização tinha uma coisa importante. Tinha pessoas assimiladas. As pessoas assimiladas estavam no lado do opressor, que fazia contato com as pessoas, com opressores. E essas pessoas ajudaram muito opressores. Na Alentejo existe também isso também. Tem pretos. Eu já fui ligado uma vez, contratado. Só que a pessoa não tinha me conhecido. Ligou, não, você tem influência. Você vai procurar trabalhadores. Quando ele me levou até no bairro social, não sei onde é que estava uma casa lá com trabalhadores, maioritariamente africanos, para eu podia falar com aquelas pessoas para ir trabalhar para ele. E ele ia ganhar mal. Só que quando ele notou na minha expressão do que eu estava a falar, ele não me contactou mais. Isto é a prova de que, quando falamos de escravatura, vamos falar que existe escravatura, não é só dos negros. O Alentejo é racista, é xenófobo. Vamos falar disto. É simples por quê? Porque quando você precisa de uma casa para arrendar, aqui no Alentejo, se você é negro, ele não te dá uma casa para tu morar. Eu já liguei várias vezes para pedir casa para as pessoas. Porque eu fui no prédio onde é que moravam muitas pessoas, vi a condição deles, eu lutei muito para poder conseguir casa para algumas pessoas, não consegui. Tentei, eu já fiz um teste, coloquei um amigo meu para ligar para pedir casa, falaram que a casa está disponível. Mas eu, para pedir casa, a casa não estava disponível. Para algumas pessoas pedir casa não estava disponível. Preto aqui na Alentejo é terrível viver aqui no Alentejo como preto para tu ter uma condição melhor. Se vamos incluir, vamos falar ainda de xenofobia que existe aqui, dos brasileiros, dos nepalianos, que aqui é terrível. Eu só quero que pessoas entendam. Aqui no Alentejo, jogo a bola, já trabalho no campo, eu sou estudante de faculdade, sou voluntário de Cruz Vermelha. Todo esse sítio onde eu já passei, eu já assisti racismo na pele. Já assisti. Por isso, falando de trabalhadores imigrantes aqui no Alentejo, é terrível. Eu peço à população que conscientiza isso na mente, que nós somos humanos. Nós somos humanos. Como é que pode morar 30 pessoas naquela condição? Sabe o que eles falam? É a nossa cultura. Nós costumamos viver assim na África. Nós costumamos viver assim não sei aonde. As pessoas não entendem que política em todo sítio é política. Nenhum político do mundo está bom. Lá na África, políticos vivem bem. Elite vive bem. Nós, povo, que estamos a lutar com a vida, se você vê as pessoas que vêm para a Europa aqui, são pessoas que vêm procurar de mudar de vida. A política já é ruim, mas as pessoas pegam isso e eles reproduzem o que é a elite política. Querem nos colocar, eles reproduzem isso. Por isso, eu só peço que isto tem que acabar, porque nós queremos evoluir, nós queremos viver, nós queremos paz, nós queremos habitações condignas. É vergonhoso quando tem casas em Beja que estão fechadas, a Câmara não faz nada. Tem casas em Beja que estão fechadas, mas pessoas estão a dormir mal, pessoas estão com fome, mas tem aqui em Beja, tem organizações que não querem ajudar os negros, não querem ajudar o próprio imigrante a passar para a xenofobia. Porque as casas aqui em Beja tem muitos, mas os negros vivem na pior condição. Negros vivem na pior condição em Beja. Por isso, eu falo, eu já fui na casa e eu já tirei fotos, já tentei protestar muitas vezes, mas ninguém fala disto, ninguém quer saber disto. Fala, você é problemático. O próprio negro que está bem na vida, aquele negro estudado, aquele negro que está na faculdade, aquele negro que está ao lado dos opressores, ele mesmo
estão a me fechar essa luta todos os dias. Falam que eu sou problemático porque eu não estou de acordo com o que está acontecendo em Beja, o que está acontecendo no Alentejo. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com minha gente, porque eu sou lá de baixo. Eu venho aqui para mudar de vida. É como alguns portugueses vão para esse país e mudam de vida. O meu padrasto é italiano, está no meu país. Ele mora bem. Eu nunca vi um branco lá na Europa, lá na África, no meu país, nessa condição de vida. João, se calhar um dia você vai na Guiné comigo, vai ver. Você vai ver que você nunca vai ver. Todos têm uma vida condigna. Nem que pode não ter muito dinheiro, mas eles vivem bem. Porque são humanos. Nós não podemos, não teremos esta mente de escravatura ainda. É triste quando vê isto, no século XXI. Instituições têm que evoluir. Pegando desculpa, Felizmel, Obrigado. não querendo cortar a tua palavra, mas pegando nessa questão da habitação, que eu considero fundamental e essencial ser falada, porque acaba por ser outro negócio que se faz que se faz a partir da exploração dos imigrantes, porque há uma clara especulação imobiliária que está a acontecer cada vez mais aqui, principalmente em Beja, mas acredito que no resto do Alentejo aconteça o mesmo. E muitas das vezes essa especulação imobiliária é estimulada por pessoas que às vezes têm as terras, pelos donos dos latifúndios. Há aí uma exploração muito circular, não é? Donos das terras, donos das casas de habitação, e muitas dessas casas de habitação não têm qualidade nenhuma, são casas onde chove, casas onde há tetos prestes a desabar, casas com 3 quartos onde vivem 30 pessoas, e depois agora com a pandemia o problema alastrou-se ainda mais e há uma série de imigrantes que estão a viver em situação de extrema fome e desamparo social. Eu gostava de perguntar ao Alberto sobre estas circunstâncias da pandemia que agravaram um problema. Alberto, eu gostava que falasses um pouco dessa experiência de campo que tu acabas por ter com os imigrantes e sobre como a pandemia também aumentou o problema de qualidade de vida em que vivem os imigrantes. Ok, bem, a pandemia veio apenas pôr em todos os aspectos da vida social problemas que verdadeiramente já existiam, mas que as debilidades, as fragilidades, naturalmente são muito maiores para os que estão mais expostos e mais vulneráveis. Bem, devo dizer que, infelizmente, já costuma acontecer no final de uma campanha, o último mês, para não falar nos meses todos, mas no último mês a malta tem que se pôr a pau, senão os engajadores, os mafiosos, desaparecem com o dinheiro e, portanto, não pagam o último mês. Em março do ano passado, março de 2020, houve vários trabalhadores, estamos a falar de aldeias como Baleizão, como Pias, como Bringel, até com trabalhadores moldavos em Bringel, portanto isto atinge várias etnias. Portanto, os mafiosos, os donos da casa, os que alugavam a casa, foram-se embora e deixaram as pessoas à fome. Em Baleizão, concretamente, fizeram até reportagens sobre isso. Se fores à mercearia, que é o único mini mercado local, o pessoal diz que durante o ano normal, durante a campanha, tu tens, eles até importaram produtos como o gengibre que os indianos consomem e que eles nem sabiam o que era, e portanto até enriqueceu um bocadinho o comércio ali de determinada altura. A seguir a março, abril, nós encontramos pessoal que comprava umas couves, umas batatas para dividir por 10 ou por 20 homens e, portanto, comia um bocadinho cada um. E, portanto, foi o abandono total. Além das condições em que as pessoas vivem, muitas pessoas na mesma casa e sem condições de higiene, muitas vezes não lhes são dadas, nem tinham já dinheiro para comprar produtos de limpeza, etc. Bem, em algumas circunstâncias a pandemia aconteceu mesmo. Por exemplo, o primeiro grupo que teve quarentena em Tavira tinha acabado de sair de Serpa no dia 4 de março do ano passado
e chegou a Tavira, lá para o fim do mês, lembro que se vê nos jornais, portanto, 20 e tal de uma vez. Em Odmira, porque a campanha dos frutos vermelhos e a framboesa, embora seja o ano todo por causa das estufas, tem de facto uma maior incidência a partir de março. Começou a afluir muita gente para ali e houve vários grupos que estiveram, por exemplo, na escola de São Teotónio, e é logo aos 20 e aos 40, porque eles são todos os que vivem juntos, mais todos os que trabalham juntos. E, portanto, naturalmente, a garganeirice dos proprietários agrícolas, por exemplo, ali na zona do Sudoeste, em Odmira, a Associação de Proprietários dos Frutos Vermelhos, como é que aquilo se chama, até fizeram um comunicado a dizer que o país não pode parar e nós temos que alimentar Portugal e tal. Quer dizer, como se a malta comesse só azeitonas ou bebesse azeite, no caso aqui dentro, ou como se alimentasse de frutos vermelhos. É a exportação para o bem do país, mas é para o bem dos bolsos deles. Portanto, cometeram todo o tipo de imprudências que, inclusive, tiveram na origem, a Odmira foi das zonas mais afetadas devido à garganeirice, e até eu lembro que o movimento como o Juntos pelo Sudoeste, que defende o ambiente, mas defende também as questões sociais, manifestou-se precisamente criticando a irresponsabilidade deste pessoal. Naturalmente, se houvesse mais trabalho fixo, menos precariedade, não havia tanta circulação desnecessária, portanto, aí o vírus também circula melhor. Portanto, este sistema é particularmente perigoso de precariedade e trabalho escravo, portanto, numa situação de pandemia, mas ele é perigoso em si mesmo, ele é anterior à pandemia e, infelizmente, poderá vir a continuar depois da pandemia, mas esperemos, e, portanto, teremos que lutar, porque quem lucra e que só quer um lucro fácil, rápido e imediato, quer lá saber, não aprende nada. Só aprende é que a conta bancária tem que estar sempre a crescer. Ainda por cima, nesta agricultura aqui do Alentejo, como eu disse, a maior parte dos casos são sociedades anónimas, grandes sociedades, que alguns ainda nem sabem o nome, é capital anónimo, e depois não empregam, como não são eles que empregam, o que é que acontece? Eles dizem, isto não é nada connosco, isto são aquelas empresas, os alugadores de mão de obra, eles é que tratam mal os trabalhadores, a gente até tem muita pena deles, mas não é nada connosco. Isto levou-nos a uma questão que eu gostava de deixar e que é uma das coisas que convinha prosseguir nesta luta, que é, portanto, em 2016, já depois do governo da Troika, foi possível aprovar uma lei chamada da responsabilidade solidária, que se aplica quer à agricultura, quer à construção civil, quer a todos os setores. E repõe uma norma que já existiu na construção civil. É que se houver alguém que não paga impostos, segurança social, ou até que não paga os salários por inteiro, são todos responsabilizados até ao dono da obra ou até ao dono da terra. E, portanto, essa lei foi aprovada e tal, tinha sido chumbada em 2015, depois em 2016 foi aprovada. A lei é muito bonita, a verdade é que não funciona. Porquê? Porque, como é responsabilidade solidária, tem que haver alguém condenado, com trânsito em julgado, e, portanto, já sem mais recursos, com tudo completo, para depois essa responsabilidade final que o Tribunal estabeleça e que já não haja recurso seja concretizada, para que isso depois ele não paga, vai-se então até ao dono da terra. O problema é que, como são aquelas empresas que se formam numa hora e desaparecem num minuto ou num segundo, desaparecem mesmo, e essas empresas podem ser formadas em Portugal, na Europa, em qualquer lugar do mundo. E, portanto, desaparecem. E eu acredito que até os donos das obras e das terras até lhe metem umas notas debaixo da mesa para eles desaparecerem mais depressa. E assim nunca há responsabilização nenhuma. Portanto, este problema tem sido discutido até com a ACT. É preciso melhorar estas leis e, eventualmente, transformar a responsabilidade solidária em responsabilidade direta, porque é isso que devia ser. Quem mete lá em casa, ou seja, na sua terra, trabalho escravo, é tão esclavagista como o pequeno mafioso, seja ele romeno, seja ele paquistanês, seja ele moldavo, seja ele africano, porque de facto há esses que se prestam, como o Feliz Melo estava a dizer, há sempre os lacaios, sempre houve, quer dizer, um bandido como, portanto, que há muito tempo andou aí o Marcelino da Mata, era guineense e matava guineense, era um bandido, era dos maiores bandidos. Portanto, há sempre os traidores, há sempre os vendedores. Ora, mas os grandes, os donos das terras, ficam-se a rir. Portanto, e é isso que é preciso combater,
naturalmente melhorando as leis, etc., mas sobretudo com a nossa luta, porque ficamos à espera das leis. Aliás, não sai nenhuma lei favorável ao trabalhador se não for com muita luta. Isto depois leva-nos também, eu já vi uma pergunta que foi feita pelo Rui aí no chat, o papel dos sindicatos nisto, mas enfim, isso é outra, acho que pode ficar para um... E como é que se liga a luta dos trabalhadores portugueses com os trabalhadores imigrantes, no fundo somos todos trabalhadores, não é conversa, né? Portanto, eles exploram a mais-valia de qualquer trabalhador, seja de que país for. E, portanto, nós também temos que nos unir contra o capital, contra quem nos explora, independentemente da nossa nacionalidade. Isto às vezes também a malta diz que não me quer meter em política, mas a porra é que a política mete-se com a gente todos os dias. E se a política, tudo é política no sentido do trabalho, o trabalho contra o capital, essa é a linha de divisão política fundamental e é na base dela que se alcançam conquistas sociais ou que se perdem conquistas sociais e se está a retroceder em muitos aspectos debaixo desta exploração selvagem. Mas isto é uma luta que já vem de longe e vai para longe, como dizia aí o poeta. Quero só voltar a frisar que nós estamos abertos para perguntas, façam perguntas na caixa de comentários do Facebook, que nós teremos todo o gosto em responder. Alberto, tu falaste numa questão que eu considero fundamental, que é lutarmos para que se responsabilizem estas empresas e estas multinacionais. E esta é uma pergunta para os dois. Como é que nós conseguimos agora perdi a palavra. Como é que conseguimos pressionar estes novos latifúndios e estas empresas, estas multinacionais, para assumirem uma responsabilidade social e para formarem parte de um projeto mais inclusivo onde se realmente se faça valer os direitos fundamentais que estão inscritos na Constituição e na Carta dos Direitos Humanos? Como é que podemos fazer com que essas empresas, com que essas sociedades, essas multinacionais, esse latifúndio se veja obrigado a tomar responsabilidade social pela situação grave que está a acontecer, principalmente com os imigrantes? Olha, João, essa pergunta é um dos melhores, claro que todo dia roda na minha cabeça. Como eu faço para eles poderem pensar sobre os atos que são cometidos todos os dias? Eu penso assim, é com um grande trabalho da sociedade, tá a ver? Conscientizar a sociedade pode entender que tem pessoas ainda que estão a sofrer na sociedade. Porque assim, tem muita gente que toma isto como uma realidade, que nós estamos a falar aqui. Para eles é mito, para eles é uma coisa da nossa mente. Para eles, tudo que falamos de racismo, de xenofobia, é uma coisa. Trabalhadores que passam mal, para eles não existe. Isso só vai parar, vai ajudar, vai desmantelar tudo isto quando nós conseguimos mobilizar grande massa de trabalhadores e parar com essa por exemplo, parar uma semana, um dia, para toda essa atividade que dá dinheiro para eles, fazer uma marcha, uma reivindicação. Isso, na minha mente, está um sonho um dia, diante de sair de Beja, parar, tipo, 6 da manhã, parar todos esses carros que não andam um dia, para esses trabalhadores saberem que essas pessoas é que dão dinheiro para eles. Essas pessoas que têm Beja. Para as instituições, porque isso, como o Alberto diz, isso está lá na elite, está nos superiores. Para aquelas instituições sabem que sem nós, eles não são nada, não ganham nada. Por quê? Eu falo, o campo funciona conosco. Toda movimentação no Alentejo, a maior parte da movimentação funciona conosco. E isso eu falo sempre, isso não falo só no campo ou para pessoas do campo, eu falo isso tem na faculdade. A faculdade aqui em Beja, porque o Politécnico funciona porque existe imigração. Maioritariamente, recursos que eles ganham vêm de imigrantes. Tem que respeitar aqueles imigrantes. Tem que entender, tem que lidar com eles. Porque tem uma coisa que existe. Pessoas querem, instituições racistas querem
benefícios dessas pessoas, dinheiro, tudo dessas pessoas, mas não querem conviver com essas pessoas, não querem entender que são pessoas. É assim, é quando você tem que, é tipo quando você tem uma máquina, está trabalhando com aquela máquina todo dia, você não pensa na ir dar manutenção. Quando para, você não tem dinheiro mais. Isso que tem que funcionar. Eu acho que com essas organizações levantadas, outras que vão surgindo, pessoas que vão surgindo como eu, pessoas que estão a ver desigualdade todos os dias, juntando e fazendo o quê? Fazendo barulho e parar essa massa de manobras que existe, eu acho que isto pode não vai acabar, mas vai diminuir. Pessoas vão entender que não, pessoas não estão a dormir. Porque o Alentejo, para eles, nós estamos a dormir. Para eles, nós não estamos a importar com uns aos outros. Porque quando eu falo de racismo, xenofobia, deste trabalho, eles falam, primeiro, os pretos não querem te ouvir, pretos não sabem de ti, as pretos querem saber de ti. Você, preto próprio julga preto, preto próprio escraviza preto, preto não sei o quê, acaba com Angola, acaba com a Guiné, acaba... Isso não me importa. Eu quero uma sociedade justa, eu quero uma sociedade que entende que nós todos somos humanos. Não importa, porque preto não pode ser português, pode ser americano, pode ser o quê. Mas nós temos que conviver uns aos outros. Se nós estamos no mesmo sítio para dar benefício a todos nós, e a roda está a girar, dinheiro está a correr, trabalho está a funcionar, nós temos que viver bem. Nós temos que ver essas pessoas para amanhã não arrependeram. Como esse imigrante que vai voltar semana para a África. Vai voltar como? 3 anos, 4 anos, 5 anos a trabalhar para um patrão que está com o filho dele a dormir, agora vai voltar sem nada. Nem bilhete tem, nem nada ele tem. O que é que você foi na Europa? Tipo que eu embarquei, eu fui num barco de escravo, fui para a Europa escravizado e voltei para lá. E o povo está a ver isso, o povo não vai reclamar. Para mim, eu tenho só uma forma, essa organização política de população. População acordar e fazer barulho, e juntar, e parar, fazer bancote desse tudo, ok? Isso é a minha ideia. Obrigado. Surgiu uma pergunta também da Maria, que também entra muito dentro do que estávamos a falar, e a questão é, acredito que os primeiros passos a dar para a mudança das condições materiais seja na área laboral, mais inspeção e maior envolvimento dos sindicatos. O Feliz Melo falou da questão da habitação e do racismo e xenofobia transversal na sociedade portuguesa. Que tipo de iniciativas locais, na vossa opinião, deveriam ser levadas a cabo para mudar as consciências? Em primeiro lugar, sobre os sindicatos, devo dizer que eu fui sindicalista, fui fundador da FENPROF, e na CGTP, por exemplo, tinha vários dirigentes de origem africana, lembro-me com quem trabalhei, e portanto foram imigrantes, muitos deles depois tornaram-se até portugueses, mas até em outras áreas, nomeadamente metalúrgicos, etc. E nos grandes centros. Naturalmente, aqui a situação é mais difícil, porque os próprios sindicatos, isto também tem uma história, no tempo da República havia sindicatos agrícolas por freguesia, e em cada freguesia havia delegações sindicais. Eu lembro-me que a seguir ao 25 de Abril havia sindicatos de âmbito distrital, mas muito bem implantados, aliás depois estiveram na origem da conquista da reforma agrária. O problema é que o Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja já não existe há muitos anos. Existe neste momento um sindicato que tornou-se nacional, com sede em Lisboa, portanto, longe do campo, isto pela fraqueza pelo próprio esquema de trabalho. Portanto, os assalariados agrícolas são muito menos, nomeadamente os que eram associados, porque eram portugueses, são muito menos, e neste momento acho que há um sindicato da agricultura e da indústria, não sei o quê. Quer dizer, mete lá tudo dentro. Portanto, o próprio movimento sindical, neste aspecto aqui em relação ao campo, tem muitas fraquezas. Agora, nós, por exemplo, Solim, já colaboramos em algumas greves gerais com o CGTP, nomeadamente, e temos, com a União dos Sindicatos de Beja, reunimos várias vezes. Agora, não é fácil, portanto, mas o primeiro grau de organização dos trabalhadores normalmente passa por estas associações, porque também é preciso dizer, a primeira reivindicação, a primeira conquista, que pode parecer insignificante para quem já a tem, o problema é para quem não a tem, é obter documentos. A malta ri-se, isso é um papel. Experimenta não teres cartão de cidadão ou perderes a cartão de cidadão, vê lá o que é que te acontece amanhã, tiveres que ir ao médico ou qualquer coisa. E, portanto, quem está... E os mafiosos exploram esta situação. Até alguns que ficam-lhe com os documentos, mesmo quem os tem. Eu estou a falar, por exemplo, romenos que já foram feitos escravos. Os romenos são da União Europeia, nem precisam de passaporte.
têm o cartão de cidadão ou o bilhete de identidade como nós, aqui em Portugal. Mas os mafiosos ficavam-lhes com os documentos. E, portanto, de vez em quando vai a PJ, ou vai o CEF, ou vai não sei o quê, e um monte de libertar uns romanos, às vezes há situações dessas, há de escravatura dentro da própria Europa. E, portanto, esta luta, a questão dos documentos é muito importante. Devo dizer que Portugal é porcaria que se sabe em termos de exploração, aliás, faz parte do mundo capitalista, etc, etc, e tudo aquilo que já aqui foi dito. Mas Portugal é o único país da Europa, quer dizer que os outros são piores, não é a nossa legislação que é boa, é que os outros são piores, onde tu podes entrar como turista e cá dentro, se tiveres um contrato de trabalho e inscrição na Segurança Social, podes-te legalizar, demora anos. Mas isto não existia. Isto era assim, tu ias a um consulado português lá num país muito longe e tinhas que arranjar um patrão que te chamasse que nem te conhecia, quer dizer, isto era tudo um faz de conta, e portanto era muito difícil entrar legalmente para trabalhar já em Portugal. A nossa lei, a partir de 2007, e sobretudo a partir de 2017 e de 2019, fruto da luta portanto, naturalmente apoiada por muitos portugueses e por forças de esquerda em Portugal, no Parlamento, que aprovaram estas leis, mas fruto da luta dos imigrantes, porque muitas associações, nomeadamente a Solidariedade Imigrante, que é neste aspecto a que nos mobiliza, particularmente em Lisboa, tivemos que cortar a António Augusto Aguiar durante horas em frente ao CEF, não passam carro, não passam. E o pessoal, milhares de imigrantes cortaram a avenida. Milhares de imigrantes foram para o Parlamento, cá fora, em frente ao Parlamento e nas galerias. Portanto, estas conquistas foram fruto de muita luta, mas isto ainda é muito pouco. Agora, é evidente que se tu tiveres documentos, eu tenho trabalhadores que estavam ali em Balizão, esses indianos que foram lá à homenagem da Catarina, alguns deles foram trabalhar para os hotéis do Algarve, e havia um que era formado em economia, que eu até disse, daqui a uns tempos, se eles forem espertos, tu és o gerente do hotel. Azar, porque com a crise da pandemia os hotéis estão todos fechados. Mas estou para dizer, se tu tiveres documentos, tu podes até mudar de patrão mais facilmente e podes mudar de trabalho e podes tentar uma vida melhor. Porque há uma coisa que também é verdade. Apesar da desgraça e de alguns poderem querer voltar ao país de origem, eu não conheço assim tantos. Porque muitos dizem, inclusive, eu nunca tive aqui tantos senegaleses que a falar italiano, como durante o período do fascista Salvini, que estava no governo, e portanto que eles frutam, e o racismo disparou a Itália, e bilhetes de avião Pisa-Lisboa que custavam 13 euros na Ryanair, eu tenho aí milhares deles, e portanto, de Espanha, do sul de Espanha, apesar do salário mínimo lá ser maior, nós temos aqui ao pé, na Andaluzia, em Huelva, na zona de Lepe, cidades de cartão e de plástico, subterrâneas, enterradas no chão, portanto, onde o pessoal não tem um papel. Quer dizer, aquilo ali é tudo clandestino. E esta é a grande hipocrisia da Europa, também é preciso dizer. Porque é que a Europa não permite que as pessoas que entram, se arranjarem trabalho, contrato, essas coisas todas, se legalizem? Não, porque a Europa explora. Os patrões europeus, as grandes multinacionais, exploram este trabalho escravo na Europa. E quando outro dia um brasileiro me dizia assim num webinar destes, era importante que as empresas europeias, pelo menos quando estão noutros continentes, lá no Brasil e noutros lados, que cumprissem a legislação europeia e que se comportassem como comportam na Europa. Eu disse, mas nem vocês nem sabem é que o trabalho escravo começa na própria Europa. Portanto, esta luta passa por tudo, eu já dissemos, e o que o Feliz Melo disse, a pandemia agora não ajuda muito e estamos numa altura baixa, mas deixa lá vir uma próxima campanha da azeitona em forte, mas não pode ser em março ou em fevereiro quando está a acabar. Tem que ser ali em novembro ou dezembro, se a malta um dia não tem que parar toda e não tem que vir a beja, e aí já não é só os donos, os intermediários, é os donos das terras, dos grandes latifúndios, ai meu Deus, que a minha azeitona estraga-se toda. Eles vão ter que sentir isso na pele um dia. Quem diz isso, diz nas escolas, ele disseste muito bem, o Politécnico de Beja e muitos outros, estão abertos em grande medida devido à assistência de estudantes africanos, e isso é importante e valoriza-nos e pode-nos valorizar a todos. Agora, depois não se pode dizer que os estudantes são muito importantes e depois olhá-los como se estivessem cá, por favor, olhá-los com desprezo, olhá-los até com manifestações de racismo. Eu sei que não estou a falar
toda a gente no Politécnico, de certeza, muitos professores, muitos estudantes, etc. Mas há o tal racismo institucional que um dia temos. Isto é assim nas lutas dos trabalhadores cá e é assim nas lutas dos trabalhadores em todo o mundo. É quando eles sentem que nós somos mesmo indispensáveis, epá, aí acordam. Eu lembro-me quando havia os estádios do Euro 2004, uma greve geral em que a Solim veio com a CGTP para a porta do Estado da Luz, do Estado de Alvalade, etc. E que aquilo parou ali uns dias por causa da greve geral. Epá, o Euro 2004, não havia Euro 2004, foi uma desgraça. Tiveram que acordar para as nossas reivindicações. Isto não pode ser todos os dias, era bom, não pode ser todos os dias, mas de vez em quando tem que haver um. E eu acho que começa a haver em Beja massa crítica para qualquer dia pensarmos nisso. Feliz Mel, queres acrescentar alguma coisa às palavras do Alberto? Eu acho que o Alberto falou tudo. Ele já é mais velho do que eu nessa luta. Embora eu estou a ver, mas eu tenho muito que aprender com ele. Não posso. É só para agradecer, porque ele é um diferente, né? É por isso não podemos. Quando eu falo sempre. Quando eu falo que Portugal é um país racista, eu não quero generalizar tudo, porque tem pessoas que dão vida para isso mais que eu. Porque essa coisa de humanidade que pessoas têm no coisa de racismo e xenofobia, eu sou preto, mas tem outras pessoas que lutam, brancas que lutam mais que eu sobre essas coisas. Por isso temos sempre que valorizar essas pessoas, porque essas coisas são coisas humanitárias, são coisas que pessoas entendem que está errado, eles corrigem, são pessoas de bem. Nós temos que lidar contra pessoas de mal. Quando falo pessoas de mal, são aquelas pessoas que não querem ver uma sociedade melhor. Quem sou eu para falar para Alberto que não? É só bater palma para Alberto, porque eu já assisti o trabalho dele, já vi ele a fazer muitas coisas para o migrante. Tipo, mas eu falo, ele já fui lá quando nós viemos da Guiné. E tipo, eu só falo obrigado, mas não tem ninguém que trabalha que não era. Quando ele está errado, também vou falar, Alberto está errado. Mas ele trabalhou mais que eu. Eu estou a ver ainda. Estou a tentar fazer algumas coisas. Por isso, eu falo que nós temos que estar mais unidos para poder combater isto, porque é um mal na sociedade. Porque eu sou um gota d'água, como algumas pessoas falam. Você não é escutado. Eu nem sou escutado, mas o meu sonho um dia é que todas as pessoas de bem estão juntos para combater o racismo. Isso que eu falo e agradeço muito vocês por essa oportunidade. E essa é a primeira oportunidade que eu estou a ver pessoas, tipo assim, pessoas estão me convidar para falar. Porque, para falar na verdade, quando eu falo isso na rua, na jogar bola, na qualquer sítio que eu estou, eu falo disto. Pessoas começam a falar, você é muito polêmico. Eu não sou polêmico, eu só vou parar de falar disto quando vejo melhoria. Quando vejo isto, eu quero paz, quero ver pessoas bem. É só isso. Obrigado. Temos aqui mais perguntas que nos fizeram. Há duas perguntas, a do Rui. Alberto, tu leste assim por alto a questão do Rui, mas eu gostava de voltar à questão do Rui para podermos responder. E o Rui perguntou, posso estar enganado, mas parece haver um desinteresse total dos sindicatos por estes trabalhadores. Como explicam este facto? Não era importante que houvesse forma de organização conjunta destes trabalhadores com os trabalhadores portugueses? Bem, eu já há pouco tentei responder a isso. Naturalmente, estas dificuldades dos sindicatos não é só desinteresse, haverá menos sensibilidade de alguns dirigentes sindicais, sobretudo de alguns burocratas sindicais que estão instalados ali nos gabinetes e que saem pouco à rua e saem de todo lado. Mas tem a ver com o problema da precariedade, porque os próprios trabalhadores precários em Portugal, sejam portugueses ou de outra, são muito pouco integrados na atividade sindical. E eu sei que alguns até oficialmente são patrões. No Recibo Verde eu sou patrão de mim mesmo e às vezes mais 2 ou 3, quer dizer, pequenos patrões não é bem a mesma situação. Portanto, eu acho que lutando contra a precariedade, e aí também a legalização no caso dos imigrantes é muito importante, se tu tiveres, passares a trabalhador efetivo, aí vais ver que os sindicatos com muito mais facilidade, não é se interessa, não estou a acusar os sindicatos de desinteresse oportunista, mas quer dizer, se tu fores um trabalhador efetivo, é muito mais, e portanto tens uma estabilidade, até para vir a conquistar novamente contratos coletivos de trabalho, porque é uma coisa que a malta já nem sabe quase o que é.
A malta, quando tem um contrato individual de trabalho, já fica toda contente. Mesmo assim não é cumprido. Estou a falar também dos imigrantes. Contrato coletivo, em que tu negocias com a força da tua classe, em conjunto, uma negociação com o patronato e, portanto, e fazes a greve e preparas e tal. Aqui eu acho que passa muito por aí, passa pela alteração do sistema de trabalho. Por exemplo, isto também se passa com leis, mas para as leis serem melhores temos que lutar muito. Eu lembro, por exemplo, a Alemanha, fruto já da pandemia, foi obrigada a dizer que os matadouros, lembra-se, não sei se ouviram disso, os matadouros foi dos maiores focos de Covid na Alemanha no trabalho. Precisamente porquê? Porque empregam grande massa de trabalhadores, no caso, em grande parte até são romenos, são da União Europeia. A Bélgica já chegou por a Alemanha no tribunal por fazer dumping social, a contratar romenos a 2,5 € a hora. Imaginem os salários na Alemanha ou na Bélgica. E depois importava carne belga, tratava daquela forma e exportava para a Bélgica. A Bélgica meteu a Alemanha no tribunal. Ou seja, isto dá não só para esta exploração, mas em tempo de pandemia os matadores foram um foco de infecção tremendo, dada a precariedade desses trabalhadores romenos. Agora proibiram, com mais de 200 trabalhadores, tens de ter quase tudo efetivo. A percentagem mínima para alguma sazonalidade, mas portanto, é este tipo de alterações laborais que tu tens que ter. Portanto, as empresas têm que passar a contratar. O contrato a prazo se tornou uma banalidade, sem falar já no recibo verde. O contrato a prazo passou a ser quase um luxo. Temos que voltar aos contratos coletivos de trabalho. E isso é fundamental. Temos que obrigar os patrões a contratar, e isso é fundamental. Até durante esta pandemia houve alguns que disseram lá em Odmir, alguns patrões, vejam lá se tenham juízo, porque mais vale ter menos trabalhadores, mas ter um grupo fixo, porque isto é muito perigoso por causa do vírus e tal. Mas alguns não aprenderam nada, porque eles só, de facto, só olham para a conta bancária. E, portanto, é esta luta contra a precariedade, em especial, é começar pelos imigrantes, que são os mais precários dos precários, mas contra a precariedade, que também facilita que depois os trabalhadores se organizem sindicalmente, sem estarem com medo de ser despedidos pelo patrão, porque está no sindicato, etc. Quer dizer, e para os imigrantes esta luta ainda está aparentemente muito distante, mas eu acho que pela nossa parte, Salim, já temos tido essa colaboração, não só em greves gerais, mas com organizações sindicais, nomeadamente com a CGTP. Não é fácil no terreno, e nós percebemos a dificuldade dos sindicatos, mas é importante, e nomeadamente se as lutas se vierem a agudizar, como falámos há bocado, que de vez em um dia destes, estas coisas não se combinam, estas coisas preparam-se com o tempo para uma luta mais forte, mas temos de pedir o apoio dos sindicatos, naturalmente. Surgiram mais questões. A Tânia pergunta: as entidades locais são coniventes com esta situação de exploração? Isto é, não se envolvem para promover uma melhoria da atual situação de precariedade laboral e de direitos humanos? Eu só deixo outra pergunta: quais entidades locais? As oficiais, algumas olham para isto. A ACT, apesar de ter poucos meios, a ACT tem em Beja um historial de luta contra o trabalho não declarado, que em larga medida é o trabalho escravo, é o trabalho por baixo da mesa, aquele que não paga impostos, mas que também não paga salário, não paga direitos, mas é uma gota d'água. Apesar de tudo, é das entidades que mais têm no terreno lutado contra esta situação. E devo dizer, e sem nenhuma defesa da instituição, que da parte de alguns inspectores e trabalhadores do CEF, até aqui em Beja, devo dizer que na sua maioria estão também empenhados neste combate, e é absolutamente desigual, porque o crime anda sempre à frente da polícia 10 vezes. Eles são muito mais criativos e têm outros meios. Portanto, isso é algo. Até se costuma dizer que a malta que vem ter aqui, vamos ali porque o CEF em Beja é melhor. O CEF em Beja não é melhor. Portanto, isto são muitos anos de luta e, naturalmente, fomos ganhando aliados e fomos ganhando respeito de várias pessoas do CEF, outros não, paciência, estamos cá, também não, mas particularmente trabalhadores civis do CEF, que ali estão com
connosco, percebem e muitas vezes as indignidades com que os trabalhadores estão e percebem que como é que neste momento se demora um ano e meio, pelo menos, para um processo de legalização. E neste momento está completamente parado também, desculpa da pandemia, mas ainda por cima ninguém sabe qual vai ser o futuro do CEF, isso é outra discussão que não vale a pena muito para aqui, mas depois daquele crime hediondo que se passou no aeroporto, naturalmente nada pode ficar como está, mas não podem ser os imigrantes a pagar a fatura, né? Porque os imigrantes não têm culpa nenhuma, não mataram ninguém no aeroporto. Portanto, agora há outras entidades, eu penso que as autarquias têm pouco empenhamento nesta causa. Pois sempre não é a minha competência, é a competência do Poder Central, é a competência do outro. Isto a malta andar sempre, quando começa logo uma discussão a dizer que não é a minha competência, eu fico logo mal disposto, porque é competência de todos, o problema da habitação, o problema dos transportes, o problema da saúde. Se as autoridades de saúde tivessem a mesma atitude, isto não é connosco, quer dizer, morremos todos com certeza. Por acaso devo dizer que do ponto de vista das autoridades de saúde, não só ninguém tem sido discriminado pelo facto de estar ou não estar legal, como até neste momento há muita gente que obteve o número de saúde, que é importante, é um aspecto burocrático. Agora, a nível mais político e a nível das entidades patronais, isso então, de facto, deixa muito a desejar, desde as autarquias até às entidades patronais. A próxima questão é da Sofia. Ela escreve: Olá, camaradas, saudações pela esquerda revolucionária, muito boa a discussão. Também defendemos que só a unidade, a organização de todos os trabalhadores, nativos e estrangeiros, contra o capital, pode acabar com os ataques aos direitos que sofremos. Queria perguntar sobre como tem sido o papel do CEF em Beja, no sentido da perseguição de imigrantes, e perguntar a vossa opinião sobre a abolição do CEF, que só serve para nos perseguir. Agora o Feliz Melo pode talvez falar disso. Sim. Não, mas eu, como eu já disse várias vezes, essas instituições, por exemplo, eu falo de Beja. Instituições de Beja são instituições racistas, temos nos deveres tipo, para cumprir. Não temos nunca, não temos nada para fazer mais, tipo, não temos direito, não temos. Falo para os meus colegas, só nós é que estamos na faculdade, estamos nós estamos a relacionar todo dia com a academia. Nós podemos ajudar os imigrantes quando chegaram aqui. Muitos pensam, não, nós somos separados, eles trabalham, nós estudamos, não temos nada a ver com... Não, temos, porque nós somos as pessoas que podem orientar e ajudar. Quando você vai para o CEF com qualquer imigrante, você vai ver o que acontece sempre. Porque o imigrante sozinho vai para lá, olha, você vai assistir várias... Eu já acompanhei uma vez uma pessoa ao CEF, só porque ele não levou um documento que nem estava na lista. Eles pedem muito documento, nem estava na lista. Não sei, só porque o imigrante não consegui entender o documento bem. Não, falta documento, vai, vem outro dia. Tipo, falou comigo, eu voltei para lá com o documento. Voltei para lá, perguntei para ele, qual é o documento que está a faltar aqui? Ah, falta outro documento, onde é que está na lista? Não está na lista aqui. Quando não está na lista, você não pode pedir. Você devia colocar na lista antes que ele ia. Agora, ele veio até aqui, perdeu um dia de trabalho para vir ver o documento, vai mandar ele para casa. Né? Ficamos lá. Eu não saí de lá até quando eles, um chegou lá e falou, não sei o quê, não. E tentou, tipo, apaziguar entre nós que estamos lá. Essas instituições não ajudam em nada. Só vêm para nos atrapalhar. Não ajudam em nada. Nem para te dar informação, nem para te orientar. Porque eles, acho que eles sentem ameaçados. Sentam que nós somos, tipo, nós viemos para aqui, tipo, no nosso país nós somos lixo. Nós viemos só para aqui, para poder ter alguma coisa na vida, viemos para roubar para deles, nós viemos tirar a oportunidade deles. Mas realmente é mentira, porque tudo que nós fazemos como imigrante nesse Alentejo é coisas que eles não querem fazer. São coisas que as pessoas não querem fazer. Agora, para nos deixar legal, mas eles não querem nos deixar legal. Tem que nos deixar mais ilegal
para nós continuarmos a trabalhar trabalhos ilegalmente, somos levados para o campo ilegalmente e fazemos tudo ilegal. Eles não estão com vontade de mudar nada. A única forma para nós mudarmos essa situação é a união dos bens. Pessoas que entendem, pessoas que olham, que vão debater contra. Porque isso aqui é um sistema bem estruturado, bem formado. Para quê? Ninguém vai salvar. Imigrante chega, fica aqui, morre pobre, sem documento, ilegal. Não pode ter nenhum direito importante. Para eles, é um sistema armado. Para qualquer sítio que você vai, eles estão preparados para isso. Sistema organizado para nos colocar naqueles sítios. Sem documentos, sem bom trabalho, sem direitos, sem casas de condição. Eles são assim. Eu não acredito nunca nessas instituições, porque essas instituições nunca nos ajudam. Vai aparecendo uma pessoa ou duas pessoas que lá dentro lá, que não vai cobitar, que vai tentar ajudar. Mas aquela pessoa não tem muita força, não tem muito poder para nos ajudar. É só isso que eu tenho. Obrigado, nós, Feliz Melo. Há outra questão, vamos responder a mais uma questão, pode ser? Ok. A Sara escreveu: este problema, longe de ser um problema apenas do setor agrícola, é um problema da sociedade, neste caso do Alentejo. Que tipo de ações têm sido implementadas no sentido de uma educação desta sociedade, de forma a que o cidadão comum da nossa região comece a reconhecer estes problemas e se junte aos imigrantes nesta luta? Em primeiro lugar, toda a luta pelos direitos dos imigrantes é um avanço não apenas, começando nos papéis, que é tão difícil, esse calvário burocrático, e a burocracia é sempre estúpida, cega e não sei o quê. Não é, apesar, e eu não retiro o que eu disse em relação a muitas pessoas que há dentro do CEF, que inclusive já perceberam que para combater os mafiosos, os criminosos, têm que se apoiar nas vítimas e que é preciso separar as vítimas dos mafiosos. E portanto, não é tudo igual mesmo dentro do CEF, mas como instituição, isso são todas, são instituições burocráticas e que não estão, no geral, ao serviço do cidadão. Agora, o que é importante perceber é que a melhoria dos direitos dos trabalhadores é uma luta que interessa a todos os que vivem na sociedade, nesta sociedade, incluindo aos portugueses, porque já agora, se houver condições decentes, que não sejam de escravatura laboral, como já se falou aqui, não apenas na agricultura, mas também na agricultura, se houver condições decentes, até vai haver portugueses para fazer esse trabalho, porque já agora, isso também, há patrões também que dizem, os portugueses não querem trabalhar, são os malandros. Mas quem é que quer ser escravo na sua terra? Os nossos, ainda aí jovens, vão para a França, para a Suíça, não sei. Aliás, os portugueses são o povo mais imigrante do mundo. Portanto, também quando aqui alguém fala contra os imigrantes, a gente tem que responder, olha lá, na tua família, quantos é que não foram para a França, para a Suíça, etc. E, portanto, mas até para haver trabalho com condições decentes, de certeza que havia mais portugueses aqui a trabalharem aqui, escusavam de ir para a França para outro lado qualquer. E, portanto, essa defesa dos direitos não é para todos. E, portanto, ao estarmos a defender os que estão mais em baixo, na escala social, os mais explorados que são os imigrantes neste momento, estamos a defender os direitos de todos os trabalhadores e estamos a criar condições para uma vida melhor e também para os imigrantes se fixarem aqui, porque isto é outro drama. Já agora, a imigração não é um drama para os países de acolhimento. A imigração é um drama para os países de origem que perdem os seus filhos mais capazes, os que têm vontade de lutar, que atravessa, vamos lá ver, quem atravessou, não é só o Mediterrâneo que morre muita gente, é que antes de chegar ao Mediterrâneo há tantos mortos no deserto ou mais do que estão no Mediterrâneo. Quem atravessou pela Líbia, pelo Mali, por aí fora, até chegar ao Mediterrâneo e sem disparar um tiro. Quero só dizer que o Gaddafi, que era um bandido, como se sabe, agora estão lá outros, agora então o reino total das máfias, chegou a receber um prémio de direitos humanos oferecido pelo Berlusconi de Itália por espantar os subsaarianos, que era a malta africana mais a sul, para o deserto. E nem era preciso gastar uma bala, era só ajustá-los para o deserto. Estão lá os cadáveres. Isso é absolutamente dramático. E, portanto, quem fez esse percurso todo e chega cá, está cheio de vontade de lutar, não desiste. Aliás, alguns podem se querer ir embora devido às dificuldades.
mas a grande maioria não é capaz sequer de olhar para trás, e quando sabe que se pode afogar, vai em frente, e sabendo que quer pelo Mediterrâneo, quer quem vem pelas Canárias, uma média de 25% afogam-se, estão lá no mar. O problema é que um imigrante de muitos desses países africanos, para sair de lá, a família vendeu tudo, às vezes a aldeia vendeu o gado, etc. E quem é que é capaz de chegar atrás e chegar lá e dizer eu sou um falhado, eu falhei, eu traí-vos? No fundo é isso que as pessoas sentem. Portanto, arriscam-se até a morrer no mar. E, portanto, essas pessoas são extremamente válidas. Podem dar um contributo não só cá, como depois ajudar os seus países, não apenas mandando dinheiro, mas esperemos até um dia desenvolvendo a atividade lá. Mas estas pessoas que são as mais válidas, nós não as conseguimos fixar. Nós não conseguimos fixar os ucranianos que eram bastante qualificados, que estiveram aqui há 20 anos. Muitos eram engenheiros e tinham altos estudos, etc. Portanto, ao fim dos anos, tinham nacionalidade portuguesa, na altura eram 6 anos, agora é 5 anos de permanência legal, pode pedir a nacionalidade. Com bons portugueses foram para onde? Foram para a Alemanha, como é óbvio. E, portanto, nós não conseguimos fixar, isso era interesse da sociedade portuguesa até do ponto de vista demográfico, porque nós estamos velhos, porque nós contribuímos pouco para a segurança social. Não sei, os imigrantes dão 900 milhões por ano à segurança social e recebem, quando recebem, 100 milhões de apoios em subsídio de desemprego, etc., e outros apoios, porque trabalharam para isso. Portanto, os imigrantes dão um contributo extraordinário à sociedade portuguesa. E, portanto, é isto que tem que ser dito. Nós beneficiamos com a imigração, todos podemos beneficiar se os imigrantes tiverem mais direitos, e, portanto, isto de facto é uma luta de todos, é uma luta de todos os trabalhadores, digo eu, portanto, pelos seus direitos, e os imigrantes são os trabalhadores mais explorados deste país, e é nessa qualidade que são nossos irmãos, e, portanto, a luta é a mesma. Já agora, quero dizer que esta luta é tanta mesmo que quando às vezes alguém agradece qualquer coisinha, eu digo assim, olha, nós é que devemos a nossa liberdade, nós devemos o 25 de Abril à luta dos povos das colónias, em especial da Guiné. E eu tenho um irmão que já morreu na Guiné, que era o Pepito, o Carlos Schwartz, que por acaso era tão branco como eu e tinha um nome polaco, e que era do PAIGC, e que cá lutou comigo, tivemos nas prisões contra a guerra colonial, e mais tarde foi ministro da Guiné, e depois também foi, quase que o mataram lá, esse bandido do Nito, do Nito Alves, não, o outro, o Nino, o do Nino. Nino E, Veira, né? portanto, isto de facto não é um problema não é um problema de nacionalidades nem da cor da pele, mas é evidente que o racismo existe e isso tem que ser denunciado, seja em que circunstâncias for. Não, parece que não há nenhuma pergunta por enquanto. Eu gostava de voltar a falar sobre essa questão do não acesso aos direitos fundamentais que os imigrantes enfrentam. Já falámos da habitação, da qualidade da habitação, já falámos da qualidade do trabalho, e eu gostava também de falar sobre o acesso à cultura, às estruturas de ensino, às estruturas culturais e também às instituições públicas. Porque eu recordo-me de um dia estar na Praça da República, cá em Beja, e virem alguns imigrantes bastante preocupados porque um colega tinha sofrido um ataque cardíaco. Nenhum deles sabia o número para ligar para uma ambulância, tinham um desconhecimento total, e eles até marcaram o 911, que é um número dos Estados Unidos, creio, nem sequer é de cá, mas 112. exato. E depois, entretanto, o 112 até se negou a levar o rapaz, que era indiano, negou-se a levar para as urgências, a menos que ele apresentasse um papel que comprovasse que ele estava legal. Então há esta clara invisibilidade em que vivem os imigrantes, que não têm conhecimento de como ter acesso aos cuidados de saúde, aos seus direitos fundamentais, e que é promovido até pelos seus patrões e pelos intermediários. Alberto e Feliz Melo, eu gostava de perguntar,
se acham que isto é intencional e se da parte das instituições, do governo português, não deve também haver uma responsabilização pela situação que se está a passar. O governo não deve acompanhar estas pessoas, o governo não deve tomar uma parte mais ativa no combate e promover uma sociedade muito mais inclusiva, porque o que acontece é o contrário, o que acontece é os imigrantes chegarem cá, não terem conhecimento dos seus direitos, sejam laborais, sejam o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, a todos os direitos fundamentais a que um ser humano deve ter direito, não é? Vai haver sempre dificuldade porque ninguém tem interesse nisso. Ninguém tem interesse. Porque pessoas não entendem que quando nós viemos para aqui, nós trazemos, tipo, nós trazemos a nossa cultura, trazemos as nossas convivências, nós trazemos tudo para aqui. Mas não aceitam, eles querem que nós de manhã, tipo assim, noite, de um dia para outro, nós podemos conviver como portugueses, com a nossa, tipo, até a forma de falar, até a nossa forma de conviver. Eles não querem aceitar dessas instituições para imigrantes ajudar. Acontece que por mais que eles querem fazer isso, eles olham para nós, porque você faz coisa para pessoas importantes, você não faz coisa porque não, eles fazem porque nós não somos importantes. Para eles não somos nós não somos ninguém. Eu não vejo nenhum interesse para as pessoas podem ajudar esses imigrantes a entenderem. Quando eu cheguei aqui, tipo assim, quando eu falo, pessoas falam, não, você fala português mal, você tem que falar português bem. Mas como é que eu posso falar português de um dia para outro? Eu veio de outra cultura, veio de outra língua. Eu falo 3 línguas diferentes antes de português. Português não é minha língua materna. É como também algumas pessoas também que vêm de outras zonas. Mas nós estamos todo dia a aprender para poder enquadrar. Mas nem com isso não é fácil. Que o Estado tem interesse a dar formação a todos os imigrantes que chegaram aqui. Tipo, não tem. Eles nem sabem o que é direito nem deveres. Eles estão todo dia a tentar correr atrás disso para poder compreender. Mas com tanta dificuldade, eles não conseguem. Com tanta preconceito, eles não conseguem. É tipo eu, tiro só um exemplo, tipo na faculdade. Nós viemos por só olhar para ti, eles já na mente deles, o africano é tipo o quê? Vai ter a nota mais pequena. O africano vem com dificuldade. O africano vem com o quê? Tá vendo? Tipo, é uma coisa na mente deles. Mas pessoas têm que começar a mudar. Pessoas têm que começar a entender que não é assim que funciona. Nós temos que adaptar todo o tempo. Todo o tempo nós temos que aprender. Vivemos aqui para aprender, para adaptar as culturas, adaptar o ensino, adaptar tudo. Tem um tempo. E aquela pessoa, nunca uma pessoa pode ser igual. Eu não sou igual a ontem, quando eu cheguei da Guiné. Mas para algumas pessoas, eu ainda sou aquela pessoa igual. E nós precisamos de apoio, nós precisamos que as pessoas tenham nos mostrar as coisas. Ninguém está interessado a mostrar, ninguém está interessado a apoiar. Eles, a única coisa que estão interessados nesse contexto é a nossa contributo de forma que trabalhar ou pagar contas. Só isso que eles querem. É uma luta bem grande. Quando eu falo disto, alguma pessoa pode falar, falo que o Alentejo tem 2 formas, que é racismo e xenofobia. Mas no momento, o Alentejo está a passar por xenofobia mesmo. Muito mais pesado do que racismo. Eu falo disto. O Alentejo está de uma forma terrível. Porque é a mesma coisa que agora passa um imigrante libanês, indiano, africano, brasileiro. É de igual forma. Você até tá num sítio, mas você naquele sítio você não está representado. Você eles não têm que contar contigo. Você não é pessoa naquele sítio. Você só está a ser contada na hora de pagar contas ou na hora de contribuir com alguma coisa que eles vão beneficiar. Você não tem direito, não tem dever nesse país. Entende? Isto não temos. Nós não temos. Por isso estamos nessa situação. Eu, do ponto de vista da cultura, é uma área extremamente importante. Gostava de distinguir bem 2 conceitos, a multiculturalidade e a interculturalidade.
muitas vezes há quem diga, nós somos um país tolerante, todas as formas de cultura, a gente não os persegue, isto é, por exemplo, em França há muito isso, a multiculturalidade, há o bairro dos chineses, há o bairro dos africanos, dos argelinos, dos outros e tal, cada um no seu canto, cada um no seu gueto, e isto não é, não é este conceito de multiculturalidade que nós defendemos, de uma aparente tolerância, mas que é um paternalismo em que há a cultura oficial e os outros são olhados de lado. O conceito de interculturalidade é o conceito que nós defendemos, que nós praticamos, e porque com isso todos nos enriquecemos. Isto é, a cultura portuguesa em si mesmo não é nada. Foi fruto de séculos de vários povos que vieram para aqui e foram ficando coisas. E, portanto, nós enriquecemos muito mais, todos, do ponto de vista da interculturalidade. Devo dizer que aqui em Beja, durante vários anos, nomeadamente no Politécnico, fizeram-se através da Solim, através da Caritas, através de outras instituições, às vezes era o dia do imigrante, o dia disto, o dia daquilo, não pode ser só um dia, mas, por exemplo, tivemos cá o Teatro do Oprimido, em várias comemorações destas, e, portanto, houve até gastronomia de vários países, música de vários países, teatro de vários países, e é este conceito em que todos aprendemos e todos nos enriquecemos uns com os outros e não há a cultura oficial dos dominantes, portanto essa tem que ser a nossa luta. Devo dizer que foi aprovado recentemente, isto vale o que vale, um projeto chamado Bairros Saudáveis, que havia em Lisboa, que em Beja, por exemplo, a Solim é parceiro de uma destas iniciativas, que foi aprovada, que é dinamizada por uma associação, eu conheço, é o Clemente de Samba, que é moçambicano, que faz música e teatro, o próprio Silvano, que teve aí vários anos, vários moços, uns estiveram no Politécnico, outros não, portanto têm participado nestas ações. E vamos ter instrumentos para trabalhar, e não estou a falar de dinheiro, porque isso para nós não interessa rigorosamente nada em termos de Solim, nem queremos nada a ver com a parte financeira dos projetos, mas temos que lutar nesta dúvida. Inclusive o centro histórico de Beja e grande parte da cidade, embora em condições muitas vezes deploráveis, já não está mais deserto devido à existência de imigrantes, na maior parte dos países, imigrantes pobres, imigrantes que vêm da África, da Ásia, etc. Mas já agora dá alguns imigrantes ricos também de recuperaram casa. Quer dizer, eu acho que a nossa riqueza do centro histórico passa muito também por esta interculturalidade. Por último, só uma pergunta que foi feita há bocado e depois ninguém respondeu, eu acho que pode ter a sua importância, sobre o CEF é que nos tem oprimido, o CEF devia ser extinto. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Quem nos oprime, em princípio no meio e no fim, como aqui vimos, portanto são os grandes interesses económicos, são as classes capitalistas, e o Estado está no essencial ao seu serviço. É por isso que muitas entidades não se preocupam muito, porque os imigrantes ilegais dão dinheiro a muita gente e, portanto, muitos não se preocupam. Mas há uma luta a travar e neste processo também é possível não só legalizar a situação das pessoas, não é legalizar as pessoas são todas legais. O Estado é que é ilegal se ainda não as reconheceu. Mas pronto, esse processo todo de atribuição de direitos é possível, como em relação ao CEF, só quero dizer uma coisa muito simples. Quando se fala em separar a parte policial da parte administrativa, nós estamos de acordo. Aliás, nem devia haver. A imigração não é um caso de polícia, os imigrantes não são bandidos. Portanto, há alguns bandidos que andam atrás dos imigrantes e exploram os imigrantes e até se infiltram entre eles, mas há mais bandidos, até por uma razão estatística. Ou seja, a parte policial, eu estou bem nas tintas, se passa para a PJ, se passa para não sei onde, até admito que possa passar. Agora, a parte administrativa, nem devia haver uma coisa especial, as pessoas deviam poder ser atendidas na loja do cidadão, como qualquer outro cidadão, e portanto não haver uma discriminação, é quase um gueto para os imigrantes. Percebo que haja algum know-how especializado na questão da imigração no CEF, que eu também, se isto passar, se for só extinção, passa para a PSP. Então, na PSP não há violação dos direitos humanos. Então, e aquelas magníficas esquadras ali da zona da Amadora e que
entraram nos bairros ali da zona da Amadora, estou-me a esquecer o nome, portanto, com violência racista e policial, etc. Até e o Movimento Zero, se calhar, não tem mais força na PSP do que no CEF. Quer dizer, isto não é um problema de mudar de polícia, é de acabar com uma visão policial sobre a imigração, passar a haver uma visão de direitos humanos e perceber que a imigração até é uma mais-valia para a sociedade portuguesa e, portanto, os imigrantes passarem a ser respeitados. Isso só se consegue com a luta dos imigrantes e dos portugueses. Não vai lá de outra maneira. Agora, qual é a polícia ou o nome da polícia? Essa é a parte pela qual, desculpem lá a expressão, não me interessa nada para não ir mais longe. Bem, de qualquer forma, sobre essa questão, gostava de acrescentar que a polícia, incluindo o CEF, não é? Tem um historial de violência Claro. racista e um racismo Falta de sistémico. amor, era isso que eu estava a falar há bocado. Exato. Eu gostava de dizer que nós já vamos com cerca de 1h40 de webinar. Eu queria acrescentar uma coisa que é importante, como o Alberto diz aí agora, que é bom que a população alentejana entendem que a imigração é a melhor forma que Alentejo tem para ele poder estar em forma, tá? De melhor forma. Porque se nós, eu só tiro um exemplo, se imigrantes não estavam aqui em Alentejo, eu acho que Alentejo não existia. Porque ninguém quer estudar aqui em Alentejo. Ninguém quer trabalhar aqui no Alentejo. Por quê? Porque eles viram melhores condições em outra zona. É assim, nós escolhemos Alentejo para ter melhores condições de vida. Viemos para aqui porque não temos oportunidade ou podemos mudar algumas coisas. Nós somos livres, é assim, é como alguns portugueses são livres de onde nós saímos para eles irem para lá, porque eles estão a ver oportunidade lá. Eles são livres. Pessoas não têm que nos julgar só porque eles estão a ver uma televisão ou estão a ver a África, julga todos que estão na África, que vêm da África. Ah, são africanos, não tem nada, não sei o quê. Não, nós somos livres, como eles são livres. É isso que eu quero que o povo alentejano entenda. Não é toda pessoa que está aqui no Alentejo, que está na pior condição na África, não sei no quê, ou na Brasil, ou não. Escolhemos Alentejo porque nós achamos que Alentejo é o que é o nosso objetivo. Você vem para um sítio porque você quer viver naquele sítio. Você tem o seu objetivo. Deixam de preconceito de lado, deixam o racismo de lado, deixam a xenofobia de lado, porque nunca vai nos ajudar como pessoas, como sociedade. Porque nós também queremos contribuir, como nós estamos a contribuir, e queremos ter paz e queremos viver bem, como eles vivem todos os dias. Isso que eu quero que o povo alentejano mentaliza. Porque, eu vou te falar, esse comportamento, dentro da faculdade, fora da faculdade é igual. Não há nem mudança. Pessoas estão com mente muito na história passada de escravatura de um povo. Pessoas não estão a ver que não, nós estamos a evoluir. Sítios não são iguais. Alentejo de ontem não é igual. Guiné de ontem não é igual. Pessoas que estavam na Guiné não é igual. Pessoas que estão no Portugal hoje não é igual de ontem. Isso que eu quero que eles mentalizam isso na mente. Creio que podemos dar por terminado o webinar. Quero referir que os Levantados do Chão vão continuar a dinamizar estas conversas, sejam presenciais ou neste formato, direto via Facebook. Quero agradecer bastante ao Feliz Melo e ao Alberto, vocês são grandes camaradas do peito. Muito obrigado. E damos então por terminado o webinar. Obrigado Levantado do Chão, obrigado João, obrigado a toda a malta que assistiu o live. Obrigado, vamos continuar trabalhando isto. Vocês viram?